Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir no tema. Lá vai meu caderno cair. Glória a Deus. Quando eu não trago papel, para o papel não cair, mas eu derrubo o caderno. Amém. Lá em Êxodo 14, verso 15. Vamos ler todos juntos? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém. Podem se sentar, mas se assentem com a Bíblia aberta, que nós vamos ler mais algumas vezes. Meus irmãos, aqui é um trecho de uma grande história, que eu creio que todos aqui que vêm à igreja, até as criancinhas da salinha, elas sabem contar essa história pra gente, não é verdade? O povo de Israel era cativo do Egito, ficou lá por mais de 400 anos, Deus envia pragas, endurecendo o coração de Faraó para provar o poder dele, e aí esse povo agora vai sair do Egito. Saíram do Egito e acamparam de frente ao Mar Vermelho. Esse mesmo povo que vivenciou tantos milagres no Egito, agora acampado em frente ao Mar Vermelho, vai enfrentar uma situação muito delicada. Por quê? Eles estão de um lado em frente ao mar e do outro eles começam a ver a cavalaria, o exército todinho de Faraó atrás deles. Quando eles presenciam isso, a Bíblia vai falar que eles ficam aterrorizados. E começam a falar para quem? Essas horas sobram para quem, Dalmira? Para o líder. Só sobra para o líder nessas horas. E aí, Moisés, não tinha túmulo suficiente lá no Egito, não? Você trouxe a gente para morrer aqui de frente para o mar? Por que vocês trouxeram a gente para cá? E começa a reclamação. Moisés vai abrandar o povo, vai acalmar o povo e vai buscar a orientação de Deus. O texto em que a gente leu é a resposta de Deus a Moisés. Ei, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, que avance, que caminhe. E aí, nessa história, nós temos algumas coisas que a gente vai se identificar. A Bíblia, ela não é um livro de histórias passadas. E a gente vê isso quando a gente, por exemplo, está na revista da escola bíblica, nos jovens estão estudando os profetas menores. Como a gente parece com Israel. Como a gente imita o que aconteceu há tanto tempo atrás. A Bíblia é mais atual do que qualquer livro, meu irmão. Porque se você abrir ela aqui, e não se encontrar aqui dentro, eu mudo meu nome. Porque tem a gente aqui em todas as formas. E nessa história, a gente vai se encontrar. Quer ver? Pensa no cenário. E aqui eu quero que você use muito a sua imaginação. O povo sofreu durante anos na mão do Egito. Quantos eram escravos e morreram escravos? Debaixo da mão do Egito, debaixo da mão de Faraó. Depois de tanta peleja, depois de tanto sofrimento, eles começam a ver a poderosa mão de Deus através das pragas. Que a praga vinha para os egípcios e não vinha para eles. Depois de muito sofrer, esse povo vai sair do Egito. E agora eles vão estar acampados no mar. Como que devia ser esse acampamento, Paulinho? Gente, era a hora do churrasco. Todo mundo comemorando. Nós saiu. Gente, olha onde a gente está.
A gente está livre. Olha aqui até onde a gente já chegou. Nossa, a gente vai dormir a noite livre. Vamos, olha as estrelas, não tem ninguém aqui com açoite, não tem ninguém chicoteando. Estamos livres. Estavam acampados na hora da festa. E aí essa hora da festa me lembra algumas situações nossas. Sabe quando você está numa peleja tão grande, numa luta tão grande, que aí você tem o sinal da vitória, você tem uma palavra de Deus de direcionamento, e aí você chega lá e fala, ai, o pior passou. Ai, que alívio, Deus entrou no negócio, a gente está salvo, está resolvido. E aí nesse momento em que a gente fala, está resolvido, a gente olha para trás, para o outro lado do mar, e vê o exército de Faraó vindo contra a gente, enquanto a gente está encurralado no mar. O lugar que era de comemoração, agora vai virar lugar de desespero. E eu quero ler com vocês a reação desse povo, para a gente ver como mudou. Uma pressão fez esse povo mudar imediatamente o comportamento. Estavam lá, na beira do mar, e quando ouviram, o comportamento mudou. Nós vamos ler aqui no versículo 10. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles. Por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá? No verso 11. Para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O povo que estava pensando que estava tudo solucionado, uma pressão. É quando a gente pensa que está resolvido o problema, porque a gente tem uma palavra de Deus, um direcionamento, uma palavra no meio da nossa aflição. A gente acha que, está resolvido. Aí chega a pressão. Faraó e seu exército pressionaram o povo no lugar em que eles estavam. E no lugar do alívio veio o quê? Desespero. Eles estavam falando aqui para Moisés, sabe o quê? Nós temos convicção de que a gente vai morrer. Porque eles estavam falando, não tinha sepulcro lá não? Lembra quando você vê que essa história de libertação, a gente falou para você, deixa a gente servir aqui no Egito. Olha que mentalidade. Eu prefiro ser escravo do que morrer aqui. Sabe quando você ouve uma palavra e depois que Deus te dá a palavra acontece tudo ao contrário? Ou será que foi só comigo que já aconteceu isso? Você está aflito por conta de um diagnóstico. E aí o Senhor fala, não é para a morte, é para a cura. Só que aí o quadro piora, Levi. Você escuta que o seu casamento não é para destruição, que o Senhor vai restaurar. Mas o cônjuge está com as malas prontas. Você escuta que seu filho vai ter salvação, que ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Ele afasta ainda mais a pressão da situação. Você escuta sobre prosperidade, os boletos vão vencendo para te pressionar. E aí você fala, Deus, eu ouvi uma palavra a esse respeito. Eu estou aqui parado na frente do mar, e o que está acontecendo?
Já não bastava o que eu vivi no Egito, agora eu vou ter que viver isso aqui, no lugar da minha libertação, depois de ter ouvido uma palavra. Eu vou ficar refém de Faraó de novo. Mas lembra que eu falei que a gente ia se identificar? Não tem só o povo de Israel nessa fala aqui do Egito. Nós temos um líder muito sábio e muito crente aqui. Olha a resposta de Moisés para o povo reclamando. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Sabe o que Moisés estava falando para eles? Vocês estão pressionados e estão entrando em desespero. Mas mediante a palavra do Senhor, mediante o que Deus já falou que vai fazer, fica quieto. Fiquem quietos, porque vocês vão ver o que Deus vai fazer nessa situação. São dois tipos de pessoas na mesma situação. Vocês acham que Moisés estava como? Pensa, Levi, você juntar os varões tudo da igreja e levar para um lugar debaixo de uma palavra de Deus e dar tudo errado, todo mundo começar a te pressionar. Você não vai ficar desesperado, não? A gente apavora. Mas a escolha de Moisés não foi se entregar ao desespero, foi exercitar a fé. E mesmo diante do desespero, quando a gente se sente pressionado, encurralado pela aflição, pelo problema, pelo ataque do inimigo, nós temos escolha. A gente pode murmurar. Giovana, você está falando que pode? Pode, irmão, a escolha é sua. Não vai ter nenhum anjo. Eu nunca vi a história de um anjo tapando a boca de ninguém para não murmurar. Nunca vi. Você pode? Escolha. A murmuração, além de pecado, ela alimenta a sua visão distorcida de Deus. Sabe por quê? Porque você começa a olhar para Deus condicionado. Deus faz, mas só até aqui. Deus resolve, mas mais ou menos. Deus até que pode fazer isso aqui, mas aquilo lá eu já sei que eu vou ter que me virar e resolver, porque Deus, não. E aí quando a gente está reclamando, a gente não tem dimensão de que a murmuração é isso, porque se a gente for falar isso, a gente pesa, nossa, não estou desafiando a Deus. Mas na hora de reclamar, de falar com Deus, Deus, o Senhor prometeu, cadê? Deus, o Senhor falou que ia fazer, o negócio piorou. Deus, o Senhor falou que estava intervindo, cadê? A gente não pensa que é muito mais a nossa falta de fé do que o poder de Deus. O poder de Deus continua o mesmo. O mesmo. E é óbvio que a gente vai passar por pressão. Aqui a gente vai ver que o povo de Israel viveu nessa situação porque lá na frente Deus queria acabar com o Faraó e com o exército dele. Deus não ia fazer pela metade, deixar esse povo correndo risco de ser perseguido pelo Egito depois. Mas Deus tem a forma dele de agir e nós não entendemos. Aí a gente se coloca como Israel na beira do Mar Vermelho, olhando para o exército, olhando para o mar e falando, cadê Deus? Quando a gente recebe um direcionamento do Senhor, por mais difícil que seja, a gente tem que crer. Enquanto para alguns o Mar Vermelho e o exército de Faraó foi uma oportunidade para murmurar, para Moisés foi a oportunidade de declarar a fé dele em Deus. Nós precisamos declarar nossa fé, meus irmãos. E aqui a gente fala que a gente gostaria de viver testemunho. Ai, que deu a oportunidade para contar um testemunho, a gente glorifica, se alegra com os irmãos. E quando o testemunho é nosso? Quando é a gente que está passando?
Dói, é difícil, mas nós não podemos perder a fé em Deus. Quando eu estava preparando esse estudo e lendo a palavra, e eu me lembrei muito da minha sogra. Ela recebeu uma palavra e ligou para a gente. Eles moram em São Paulo, fez chamada de vídeo na época do Covid, todo mundo com medo. E aí ela ligou: nossa, hoje foi um profeta lá na igreja, me chamou no meio de todo mundo e falou que Deus estava me dando saúde, longevidade, que estava aumentando meus anos de vida. Nossa, eu fiquei bem demais. Nós, nossa, glória a Deus, todo mundo alegrou. 2 semanas depois, todo mundo testa positivo para Covid. Minha sogra vai parar numa UTI por 15 dias. Todo dia que a psicóloga ligava, e a minha cunhada vinha passar a notícia para nós. Minha cunhada falava assim: Giovana, Deus tinha falado que tinha dado vida. Eu falei: e é nisso que a gente se apega. Deus deu vida. O cenário está todo contrário, mas Deus deu vida. Deus deu vida. Minha sogra saiu com vida da Covid. Voltou para casa sem precisar ser entubada, para a glória de Deus. 1 ano depois, vem outra palavra. Deus está te restaurando e te dando mais longevidade. Irmão, vou te falar, não sei se eu fiquei feliz ou se eu fiquei com medo. Minha sogra faz os exames de rotina. Um nódulo grau 4, ela estava com câncer. Todo mundo da família de novo, Deus falou que vai dar vida. Enquanto a gente pensava em desesperar com a situação, porque quem passa pelo processo do câncer sabe que a família toda dói junto, sofre junto. Quando a gente estava para entrar em desespero, um olhava para o outro e falava: Deus prometeu vida. Ele avisou a gente antes, a gente vai passar pelo processo e Deus prometeu vida. Às vezes a gente estava desanimado, olhava para minha sogra, a gente se propôs a fazer uma campanha, todos os dias de oração e de louvor, meia-noite. Eles de lá em São Paulo e a gente de cá. Eles mandavam vídeos para a gente da minha sogra cantando os hinos da harpa, toda coberta, morrendo de frio, com lencinho na cabeça. Ela tremia para cantar. A gente olhava para ela e falava assim: se ela está com fé, quem é a gente para duvidar? E para a honra e glória do Senhor, minha sogra venceu. Ela esteve aqui na igreja no ano passado contando testemunho no Manancial. Ela venceu por conta da fé dela. Coisas ao redor para poder falar que não ia dar conta, que não tinha jeito. Gente, tinha demais. Mas é quando a gente recebe uma palavra e é colocado em pressão que a gente evidencia a nossa fé. Enquanto está tudo fácil, a fé é só uma consequência, Paulinha, quase que automático. Você está ouvindo o tempo todo que Deus vai fazer, você está vendo Deus fazer, é muito fácil acreditar. Mas quando a gente é colocado à prova, nos mínimos detalhes, onde é só você e Deus que sabe que o calo aperta, é ali que é a hora de você escolher se você murmura ou se você declara a sua fé. E aí, diante de um cenário de impossibilidade, que a gente tem que concordar que o Mar Vermelho era impossível. A gente lê as histórias que a gente tem costume com muita naturalidade, como se a gente estivesse falando de uma coisa que acontece todos os dias. Gente, era um mar. Era um exército com cavalaria, espada, guerreiro, pronto para matar. Não era uma coisa simples. E outra, a gente sabe o final da história. Eles não sabiam. Então pensa comigo que eles estão lá nessa situação. O desespero bateu. Muitos murmuraram, alguns declararam a fé. Moisés vai recorrer ao Senhor. E a resposta do Senhor é o quê?
avancem, marchem. E eu quero ler com vocês, queria que colocasse lá no telão, para a gente ver o que uma declaração de fé é capaz de resultar. Agora eu quero que você, Êxodo 14, no verso 15 em diante. Agora eu quero te incentivar a imaginar com fé. Eu e você, se nós estivéssemos no meio de Israel, de frente para um mar, com uma multidão de guerreiros atrás, você com o lado mais criativo da sua mente, qual seria a sua solução possível? O que você imaginava, Paulinho, numa situação dessa? Qual que era a possibilidade? Voltar para comer o melão. O que tinha de solução? Vou falar por mim? Acho que no meu auge da minha criatividade, eu ia procurar um lugar para esconder. Ia ser o máximo que eu ia conseguir pensar. No desespero, o melhor que eu ia fazer era esconder. Catava os meninos, vamos esconder em algum lugar. Marcos, se você fica na frente, se tiver que morrer, morre você primeiro. Eu corro com as crianças. Ué. Estratégia de fuga. E aí, e vocês? O que vocês imaginariam como defesa, como fuga? Vamos ler. Qual foi a fuga que o Senhor traçou para esse povo? Olha lá. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, gente, isso aqui é cena de filme, não dá para ler como se fosse normal, pensa. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e foi atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era treva para aqueles, e para estes clareavam a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. O mar se tornou em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. O mar vermelho foi uma parte do que o Senhor fez. E eu duvido que algum daqueles que estavam em Israel imaginavam uma coisa dessas. Sabe o que isso quer dizer para mim? A minha declaração de fé, a sua declaração de fé, dá abertura para Deus fazer do jeito dele, porque o jeito dele é infinitamente melhor do que o nosso. Meu irmão, você pode planejar a solução que você quiser para essa pressão. Você pode imaginar a solução, falar com o contato que você quiser, independente de quem você tem
como referência, quem você tem como solução, a forma que você tem. O nosso Deus resolve de uma forma muito maior e surpreendente. A gente é que limita o poder de Deus. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de fé, e eu falo nós porque eu me incluo, nós vivenciaríamos coisas grandiosíssimas. Olha o que esse povo viveu. Além do mar abrir, o Senhor mudava a coluna de nuvem de lugar para atrasar o inimigo, para não alcançar aquele povo. Além disso, quebrou os carros de Faraó no meio do caminho para não ter chance nenhuma de chegar perto do povo de Israel. Olha cada detalhe do que o Senhor fez para provar que o Senhor era com ele. E aí a gente entende que a nossa declaração de fé, ela tem que gerar uma coisa, que está lá no último verso do capítulo, Êxodo 14, no verso 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor, e em Moisés seu servo. A nossa declaração de fé, os nossos milagres, são para gerar testemunha. Através do que eu e você vivenciamos com o Senhor. Através das guerras que a gente testifica que foi o Senhor que fez. Não foi meu braço, não foi meu jeitinho, não foi meu contato, foi o Senhor. Através dessas guerras que o Senhor peleja por nós, que o Senhor abre o mar vermelho, muitos vão temer ao Senhor. Talvez você pense que é mais fácil do seu jeito. Talvez você ainda ache que muita coisa era melhor já ter resolvido. E talvez seja porque você está de frente ao mar, sob pressão. E aqui é muito difícil de parar para olhar para o Senhor. Mas assim como Moisés tinha comunhão com o Senhor, relacionamento com o Senhor, ele entendeu que o Senhor não mudava diante do mar. O mesmo Deus que estava lá nas pragas do Egito, era o mesmo Deus que estava diante do mar. Nós também precisamos entender que o mesmo Deus que fez ontem, continua fazendo hoje. O mesmo Deus que livrou minha irmã de um derrame, continua curando todas as doenças, porque para Ele não tem limitação. O mesmo Deus que quantas vezes a gente aqui, precisava de uma conta, de um dinheiro para pagar um boleto, pagou, continua sendo o mesmo Deus que pode reerguer uma empresa, que pode dar condição, que pode levar uma cesta básica se é o que você precisa. É o mesmo Deus. E eu quero te convidar a reconhecer o poderio do Senhor sobre a sua vida. Seria muito fácil eu falar de uma coisa que eu não tenho passado. Mas, quando fala de fé, dói, porque eu sei o que Deus está me testando. Eu não cheguei no final da minha caminhada. Eu ainda estou de frente ao mar vermelho. Mas eu já tenho visto o Senhor movimentando a nuvem de lugar. E um dia o meu testemunho será completo de que o mar foi aberto e os egípcios perderam a batalha. Então eu quero te convidar a se colocar de pé. E diante do Senhor agora, você vai falar para Ele qual tem sido o mar que tem te afrontado. Qual é a peleja, qual é a luta que você está enfrentando e que às vezes te gera desespero. Porque diante da luta ainda tem a pressão do inimigo. Ainda tem a pressão do tempo, falando está passando o tempo. Você está perdendo espaço e você está apressado, seu coração está angustiado. E nessa noite eu quero te convidar a colocar essa situação diante do Senhor. Mas você não vai colocar como um murmurador. Deus, olha esse problema. Deus, olha a minha necessidade. Não. Você vai fazer uma declaração de fé em cima desse problema agora. Você vai declarar o Deus que você serve diante desse problema, diante desse mar.
E assim como Moisés parou com fé e falou: Deus, agora o Senhor fala como é que vai ser resolvido, eu só vou obedecer. Assim também nós vamos fazer. Senhor, dá a direção do que tem que ser feito e nós vamos obedecer. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Deus querido, colocar diante de Ti, Pai, a Tua igreja. Senhor, nós, como filhos, como servos do Senhor, nós todos temos, ó Deus querido, um mar, uma peleja, uma luta, Jesus, em que a gente se encontra. Pai, alguns aqui estão com o coração aflito, angustiado, porque, Deus, diante do mar ainda tem enfrentado pressões do inimigo, palavras dizendo que não vai dar conta, que vai derrotar, a situação está cada vez pior, e nós queremos clamar por misericórdia. Pai, tem misericórdia do Teu povo. Senhor, nós queremos agora diante do Senhor pedir perdão. Jesus, se em algum momento, Deus querido, nós murmuramos, nós deveríamos ter declarado a nossa fé e nós não fizemos. Nós pedimos perdão, nós pedimos ao Senhor que nos limpe, que nos sare dessa incredulidade, que nos sare, Senhor Jesus, de toda dúvida. Pai, que todo espírito de crítica que traz para os nossos corações falta de fé, que o Senhor, Deus querido, possa repreender em nome de Jesus. Pai, nós declaramos a nossa fé no Senhor. Deus, eu declaro a minha fé no Senhor e no que o Senhor vai fazer diante dessa situação. Senhor, eu declaro que sobre toda situação Tu és Deus e que o Teu poder é irredutível e imutável. Eu declaro que eu creio no que o Senhor pode fazer. Eu declaro que o Senhor é maior do que qualquer situação. O Senhor é maior do que qualquer doença. O Senhor é maior do que qualquer quebra. O Senhor é maior do que qualquer poder das trevas. Eu creio que o Senhor é maior. E mais uma vez, Jesus, nós queremos depositar a nossa confiança no Senhor. Pai, que através dos testemunhos que estão sendo gerados aqui, muitos creiam e temam ao Senhor, porque o nosso objetivo é que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus, não só para satisfazer a nós com a solução dos nossos problemas, mas que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixa parar diante das situações. Assim como o Senhor fez aquele povo avançar, nos dá coragem, nos dá ousadia, mesmo com medo, mesmo doendo, que nós possamos prosseguir, que nós possamos avançar, mediante a palavra que o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus, eu oro e eu peço, Senhor, nos ajuda nessas pelejas, Pai. Não nos deixa parar. Em nome de Jesus, eu oro e eu peço, Deus querido, pela graça do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Pastor Paulo, obrigado pela oportunidade.